Eu provavelmente estou umas 3 semanas atrasado para falar sobre esse mangá, mas o que eu separei para te contar, ninguém no mundo ainda notou. E esse mangá tem muito a ver comigo, e no final desse vídeo você vai entender por quê. Bora! Fala, unidade! Supimpa? Esse é um vídeo para mostrar tudo que ninguém reparou sobre Time Paradox Ghostwriter. Esse nome difícil que tem tudo a ver com a obra. E essa obra conversa muito comigo, que, para quem não sabe, eu sou escritor. E por isso o nome do canal, inclusive. Eu conto stories, porque os meus textos eles estão publicados lá no Instagram em formato de stories. Então é como se fosse as páginas de um livro, mas você vai passando os stories um por um e vai lendo dessa forma. Então fica essa curiosidade aí. E para começar o vídeo eu já vou explicar o nome desse mangá. Esse é um mangá novo que estreou há pouco tempo na Shonen Jump e tá com altas aspirações aí para ser um dos grandes. E ele já começou com bastante potencial, tá? Os canais grandes já estão falando dele e eu separei um monte de coisa legal que talvez você não tenha notado. Começando pelo nome dessa obra, Time Paradox Ghostwriter. Antes de explicar o que é um ghostwriter, eu vou explicar o conceito de o que é um paradoxo. Ele nada mais é do que um acontecimento, um fato que desafia as leis da lógica, ou seja, é algo que aconteceu, mas não devia, porém aconteceu. Então, um time paradox, um paradoxo temporal, é algo que já tem sido bastante explorado na cultura pop no geral, né, com De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, Vingadores recentemente, a obra Dark da Netflix que tá para voltar aí. E recomendo muito Dark. Vai lá, assiste e me agradece depois. E o exemplo mais conhecido de um paradoxo temporal é o paradoxo do avô. Ou seja, se você viaja no tempo e mata o seu avô, você não deveria nascer. Só que se você não nascesse, você não teria como voltar no tempo e matar ele, entende? Então isso já é um paradoxo. Porém, nessa obra aqui, o paradoxo que fica mais em evidente é o paradoxo de Bootstrap, que também é muito bem abordado na obra Dark da Netflix, essa série alemã. Eu vou tentar explicar aqui para vocês o que é esse paradoxo de Bootstrap. Se a Shonen de 2030 foi enviado por passado em 2020, quem criou ela primeiro? A pessoa que enviou ela para o passado em 2030? Ou a pessoa que teve acesso a essa obra em 2020 e criou para ela se tornar a obra de 2030? Se você quiser outro exemplo, imagina que você é um fã absoluto do Eiichiro Oda de One Piece e você leu todos os capítulos e você sabe tudo de cor, e aí você cria uma máquina do tempo e mostra a obra que o Eiichiro Oda vai escrever no futuro. Quem que criou One Piece? Foi o Oda ou foi você que já tinha isso no futuro e levou para o passado para ele poder acontecer? Entende? Esse é o paradoxo de Bootstrap que acontece nesse mangá. Então a gente já entendeu por que o nome se tem como Time Paradox, certo? E agora a gente vai para outra parte do título. Por enquanto a gente só tá falando do título, galera. O que é um ghostwriter? No mundo da literatura, existe um tipo de escritor que ele não toma os créditos da obra. Ele é um escritor anônimo. Ele recebe para escrever no nome de outros, certo? Então imagina que você é um Stephen King da vida, você é um Dan Brown, você tem uma demanda gigante por novos livros, a editora tá te cobrando, tal, só que você tá com um bloqueio criativo, por exemplo, você tem um prazo, você precisa escrever um novo romance em 1 ano e você tá com um bloqueio temporal. O que você pode fazer? Você pode contratar um ou vários ghostwriters que vão enviar para você textos, romances, ideias, roteiros, obras, né, trilogias, o que quer que seja, só que sem direito autoral. Eles estão vendendo a ideia para você. E aí você vai pegar essa ideia e vai escrever a sua própria obra em cima dela. E isso é feito tudo por contrato. O ghostwriter não vai ter a condição de reivindicar aquela obra depois. Aquilo lá
passa a ser do autor. E aí então o autor pega aquele texto e lapida, muda uma coisa ou outra e lança em seu nome. Tá? É para isso que serve um ghostwriter. Então, agora a gente sabe o que é o paradoxo temporal e a gente sabe o que é um ghostwriter. E aí você juntando os dois, nada mais é que um ghostwriter do paradoxo temporal. Sendo assim, galera, só pelo título da obra já dá pra gente assumir de que o Sasaki Teppei, que é o protagonista, ele vai ser o ghostwriter do mangá White Knight, que é o que faz sucesso lá em 2030. Tendo em vista que no final do primeiro capítulo, a autora original do mangá, que seria um sucesso em 2030, ela vê o mangá publicado na Shonen Jump em 2020, ela ainda é uma colegial, tá? Então, só o título já nos explica isso, e é algo que fica implícito se você não entende da terminologia e da semântica das palavras que estão no título. Mas só isso daí já é uma sacada bem genial e bem cabeça que já me fisgou logo de cara. Só que, além disso, a gente tem mais algumas curiosidades que esse mangá já nos deixou questionando com apenas 2 episódios, galera. A gente tem também a escolha muito acertada do nome do protagonista, que se chama Sasaki. Sasaki, ele é um nome famoso por ser um dos maiores espadachins do Japão, que só não foi o maior porque ele foi contemporâneo ao maior espadachim de todos, que é o Miyamoto Musashi, certo? Quem lê aquele mangá Shumatsu no Valkyrie, ou quem lê o Vagabond, ou quem entende de história do Japão, sabe que o Sasaki Kojiro, ele perdeu o duelo para o Musashi e acabou ficando conhecido, marcado na história como o samurai fracassado, o samurai que perdeu. Ele ficou na sombra do Musashi. Entende? Então, a própria escolha do nome do Teppei já sugere que ele vai ser a sombra da autora original do White Knight, que é o mangá de sucesso da Shonen Jump que ele plagiou, digamos assim, tá? Então, o próprio nome já denota essa coisa de luz e sombra, né? O prodígio e o esforçado. Além disso, existe um Sasaki também no One Piece, aí quem tá lendo no arco de Wano aí sabe, tá? E ele é espadachim também, então é esperado alguma inspiração, né, no Sasaki Kojiro, nesse personagem, já que o arco todo de Wano é baseado no Japão, né? Então fica essa observação aí. Além disso, galera, existe uma metalinguagem nesse mangá bem foda, que a maioria das pessoas que revisaram não notou. Esse mangá ele acontece nos dias de hoje, no Japão, tá? São as regras do mundo de hoje. É o mundo atual, inclusive de 2020, certo? E ele brinca com essa questão de um mangá de sucesso em 2030. E, pelo que a gente está vendo, parece que eles vão trabalhar com os títulos e autores que existem hoje no Japão. Eles são mangakás atuais. Então, talvez ele vá utilizar da metalinguagem para esse mangá lançar o próprio mangá White Knight, que talvez já esteja sendo desenvolvido pela própria Shonen Jump em 2020 para ser lançado em 2030. Pegou? Eu acredito que isso é uma forte possibilidade, tá? Então, a própria Shonen Jump brincando com um paradoxo temporal, tanto no mangá quanto no mundo real. Olha que legal que seria. Beleza? Então, tô ficando por aqui, galera. Se eu te contei alguma coisa que você não sabia, ou que se eu te fiz parar para pensar, ou até despertei sua curiosidade para você ler esse mangá, deixa seu like, o seu comentário sincero aqui no canal. E deixa eu dar um recado. No Dia dos Namorados eu lancei um vídeo aqui nesse canal que eu abri meu coração e eu expliquei em detalhes porque eu, Paulo, com 33 anos, nunca namorei, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, não tá mais online. Eu tirei o vídeo do ar porque ele deu uns problemas de direitos autorais, porque eu coloquei a música triste do Naruto lá, Sadness and Sorrow, sabe? Você sabe qual é a música.
e deu problema, então eu tirei. E se você quiser que eu traga mais vídeos de vlog, se você quer que eu fale da minha vida aqui no canal, deixa o like e deixa a sua pergunta. Eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas ainda essa semana, como comemoração ao canal ter chegado a 1000 inscritos, tá? Então utilize essa oportunidade para mandar tudo o que você precisa, e aí nesse vídeo eu vou rechear de umas respostas bem inusitadas, eu diria. Beleza? Então tô contando com você, tô ficando por aqui. Valeu e tchau!